Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a essa atividade do Unicinos Conecta. Meu nome é Daniel Stephanie Marcon e eu vou estar apresentando para vocês hoje essa atividade sobre hacking ético. Primeiramente, eu quero me apresentar a vocês. Eu sou Daniel, sou professor do curso de Segurança da Informação na Unicinos. Também dou aula para outros cursos, como Ciência da Computação, cursos de especialização, especialização em Big Data e especialização em Engenharia de Software. A minha principal área aqui na Unicinos é a área de segurança. Eu estou trabalhando e ministrando atividades acadêmicas na área de segurança ofensiva. Então, hoje, nessa atividade do Conecta, eu vou falar um pouco para vocês sobre segurança ofensiva. Inclusive, vou mostrar na prática alguns ataques que vocês podem realizar. Durante a minha fala, caso vocês tenham alguma dúvida, gostariam de perguntar alguma coisa, fazer um comentário, vocês podem fazer inclusive por áudio. Fazer no chat é um pouco mais complicado para mim ver na hora, porque como eu estou compartilhando a tela com vocês, eu não tenho visibilidade do chat. Eu precisaria voltar para o Teams para mim ter visibilidade do chat. Então, caso vocês queiram fazer alguma consideração, queiram tirar alguma dúvida, eu peço que vocês façam isso por áudio, ok? Todo mundo tem microfone. Caso alguém não tiver microfone, vocês podem colocar no chat e algum outro participante pode falar a pergunta, beleza? Combinado? Então, pessoal, eu iniciei a gravação da nossa atividade, ela vai ficar disponível também online, gravada, após a conclusão aqui da atividade ao vivo. Iniciando a nossa conversa sobre hacking ético. Quando a gente pensa em segurança, qual é a primeira palavra que vem à nossa mente? No geral, a gente vê notícias relacionadas à segurança, pensa na segurança das nossas contas, do nosso e-mail, e a gente acaba pensando em se defender. A gente pensa numa segurança defensiva. Eu vou tentar empregar mecanismos para me defender de possíveis ataques. Por exemplo, estou lá no meu e-mail, o que eu posso fazer para me defender? Eu vou ter uma senha longa, uma senha que a gente diz que é uma senha forte. Por exemplo, com letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, como ponto de exclamação, ponto de interrogação, caractere de jogo da velha, números, e tentando colocar sempre na nossa senha palavras que não sejam específicas, que não sejam palavras de dicionário. Tudo para dificultar um possível atacante que queira invadir a nossa conta. Essa é uma segurança defensiva. Só que nós temos também outro tipo de segurança, que é a segurança ofensiva, que é o que a gente vai comentar um pouco aqui nessa atividade. Eu vou falar sobre a segurança ofensiva, como é que a gente verifica a segurança atacando um alvo. Mas por que atacar? Será que ao atacar eu não estou quebrando a segurança dele? Então, como é que isso seria uma prática de segurança? Tudo isso nós vamos discutir ao longo da nossa atividade. Primeiro, antes da gente começar a discutir essa prática de segurança ofensiva, é importante destacar que invadir redes é um crime previsto em códigos penais da maioria dos países. Então, pessoal, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente nunca pode tentar invadir uma rede sem ter uma permissão do dono daquela rede que a gente está tentando invadir. Porque caso contrário, caso a gente não tenha essa permissão, e essa permissão precisa estar explícita por escrito, com a assinatura da pessoa responsável, caso a gente não tenha permissão, a gente pode inclusive ser preso. Isso é um problema bem grave.
A gente só pode executar alguma prática de segurança ofensiva contra algum alvo, contra um computador, contra alguma rede, caso a gente tenha permissão da pessoa responsável por esse computador ou por essa rede. Aqui nessa atividade eu vou mostrar para vocês ataques, mas tudo dentro do meu computador, construindo uma infraestrutura virtual. Por isso que essa atividade não tem o intuito de ensinar métodos de invasão de redes que não estejam previamente autorizados pelo cliente, por quem contratou o profissional para realizar esses testes. O profissional só deve iniciar o teste após possuir o termo formal de autorização do cliente. Então, aqui na atividade, o objetivo vai ser verificar a segurança da rede contra a invasão de agentes de pessoas não autorizadas. Mas começando, para a gente falar em hacking ético, a gente precisa discutir testes de invasão de redes. O que é um teste de invasão de redes? Vocês já ouviram falar nesse conceito, nesse termo, teste de invasão de rede? Talvez um termo mais utilizado também seja pen test, que é o termo usado na mídia e que vem do inglês penetration test, que traduzindo é um teste de invasão. Já ouviram falar? Tem ideias do que seja isso? Se quiserem colocar no chat ideias, se quiserem me falar por áudio, eu gostaria de ouvir um pouco vocês também. Eu quero que tenha uma interação. Acho que é muito melhor a gente ter uma interação, trocar ideias, do que simplesmente eu passar todo o tempo aqui falando para vocês. Vai ficar muito mais interessante com a participação de vocês. Alguém tem ideias? Gostariam de colocar no chat alguma coisa? Não? Eu vou falar então. Pessoal, assim, teste de invasão de rede, basicamente, é um, basicamente no teste de invasão de redes, o que acontece é que a gente vai tentar invadir o nosso alvo, beleza? Mas eu vou invadir o alvo, e aí? O teste de invasão de rede em si é uma tentativa que é legal, autorizada pelo cliente, de explorar com sucesso sistemas computacionais e infraestruturas. A infraestrutura do cliente que contratou o teste de invasão, por exemplo. E o objetivo desse teste de invasão é tornar o sistema, tornar a rede do cliente mais segura. Mas aqui a gente parece ter alguma coisa estranha, porque eu estou invadindo a rede, o sistema do cliente. Como é que eu vou tornar ele mais seguro? Será que é possível tornar essa rede mais segura? A gente não está quebrando a segurança ao invadir? E aqui que vem a grande contribuição do teste de invasão. Porque ao tentar invadir uma rede, ao tentar invadir um sistema, um computador, o que acontece é que a gente vai descobrir problemas de segurança, que no contexto de segurança são denominados vulnerabilidades. E descobrindo essas vulnerabilidades, a gente consegue explorar elas para invadir os sistemas. Ok, a gente vai explorar essas vulnerabilidades e invadir os sistemas. E ao explorar e entender essas vulnerabilidades, a gente consegue propor mecanismos para o cliente corrigir essas vulnerabilidades, esses problemas de segurança. Ou seja, após o teste de invasão, o cliente vai poder fazer o que o profissional que testou o sistema dele recomendar. E isso vai tornar o sistema do cliente mais seguro, porque o cliente vai empregar todos os mecanismos recomendados, indicados pelo profissional que realizou o teste de invasão.
Porém, quando a gente fala em teste de invasão, a gente precisa falar em hacking ético. A gente precisa ter em mente sempre a palavra ética, porque a gente precisa seguir ela, principalmente nesse campo. Se a gente pegar uma definição do dicionário sobre ética, no dicionário a gente vai ter que ética significa agir com honra, honestidade, justiça, responsabilidade e legalidade. Beleza. Quando a gente fala dos termos honra, honestidade, justiça, responsabilidade, a gente tem esses termos e o significado deles é global. O que eles significam não vai variar basicamente de um país para outro. O problema todo está na legalidade. Cada país vai ter as suas próprias leis. Ou seja, diferentes países vão ter diferentes leis para tratar crime cibernético. E aqui que entra o nosso problema, que eu falei para vocês. Nunca fazer um teste de segurança ofensiva, um teste de invasão, sem ter um consentimento, uma autorização do cliente por escrito, porque caso contrário, a gente não vai estar dentro da lei, a gente não vai estar agindo com legalidade, ou seja, no final, a gente não vai ser ético, a gente não vai estar fazendo um teste de invasão ético, um hacking ético. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque ao não ser ético, ao não seguir a lei, a pessoa, o profissional que não seguiu a lei pode acabar sendo preso. No geral, a mídia utiliza muitos termos white hats, black hats, grey hats. White hat, se a gente traduzir literalmente, seria chapéu branco. Black hat, chapéu negro. Grey hat, chapéu cinza. Chapéu branco, no caso, seriam os profissionais que agem com ética, que realizam testes de invasão éticos. Ou seja, eles agem com honra, honestidade, justiça, responsabilidade e legalidade. Já Black Hats, chapéus negros, são aqueles que não agem eticamente. Eles vão agir principalmente fora da lei. Eles não vão levar em consideração as leis do país em que eles estão. Esses Black Hats geralmente são aqueles atacantes maliciosos que buscam prejudicar os alvos dos ataques deles. E Grey Hats, chapéu cinza, é um meio termo entre os chapéus brancos e os chapéus negros. Ou seja, os Grey Hats, os chapéus cinza, às vezes vão estar agindo com ética e às vezes não vão estar agindo com ética. Geralmente eles estão em cima do muro, às vezes dão um passo para um lado, às vezes dão um passo para outro lado. E eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês, bem legais, que faz a gente pensar um pouco nessa questão. Primeiro exemplo é do Adrian Lamo, que é um norte-americano que estava lá nos Estados Unidos e realizou ataques de invasão a diversas vítimas. Ele tentou invadir e invadiu com sucesso a rede de diversas empresas. Mas ele informou essas vítimas dos passos que ele fez para invadir os sistemas deles, e ele ainda descreveu como essas vítimas poderiam corrigir os problemas de segurança que ele encontrou, as vulnerabilidades que ele encontrou. E ele foi extremamente cauteloso em que ele buscou não prejudicar as vítimas em nenhum sentido. Ele buscou não ter acesso a informações sigilosas, a informações confidenciais. Ou seja, ele acabou agindo com honra, honestidade, justiça e responsabilidade. O problema todo aqui foi que ele não tinha a permissão das vítimas para realizar o teste de invasão. Ou seja, ele não estava dentro da lei. E por não estar dentro da lei, ele acabou sendo preso. Ele foi preso unicamente por não estar dentro da lei. Ou seja, no geral, ele acabou não sendo ético por causa desse motivo. Um segundo exemplo é o de Dmitry Sklyarov,
que quebrou a proteção contra cópias de e-books e o método de encriptação desenvolvido pela Adobe. Basicamente, aqui, ele ajudou a pirataria, mas ele fez um trabalho na Rússia em que ele publicou toda a pesquisa dele. Ele não escondeu nada. De acordo com as leis da Rússia, ele foi ético. Ele agiu dentro das leis, teve tudo certo. Então, na Rússia, Dmitry Sklyarov foi uma pessoa ética ao fazer isso. Porém, alguns anos mais tarde, ele viajou para os Estados Unidos para participar de uma conferência, uma das mais importantes da área de testes de invasão, que é a conferência DEFCON. Ao chegar nos Estados Unidos, ele foi preso pelo FBI. Por quê? Por causa que ao realizar essa pesquisa e quebrar a proteção contra cópias de e-book e o método de encriptação, ele foi contra uma lei lá dos Estados Unidos, a lei, o Digital Millennium Copyright Act, ou DMCA. Ele foi contra essa lei e por isso nos Estados Unidos ele não era uma pessoa ética e ele foi preso pelo FBI. No final das contas, ele acabou fazendo um acordo com a FBI, testemunhou diversas coisas e acabou sendo liberado. Mas esse fato mostra que essa pessoa foi ética num país, na Rússia, e não foi ética em outro país, nos Estados Unidos. Já John Johansen foi um norueguês que fez engenharia reversa do sistema de codificação do conteúdo do DVD. Basicamente, também ele ajudou a fazer cópias piratas de DVD, se a gente for pensar simplesmente na questão da pirataria. E por causa desse trabalho dele, ele acabou sendo preso lá na Noruega. E ele foi julgado. Só que no julgamento, o que aconteceu foi que chegaram à conclusão que ele não foi contra nenhuma regra, nenhuma lei norueguesa. Então ele agiu com ética e ele acabou sendo solto. No geral, a gente pode falar de 3 diferenças entre um atacante ético e um malicioso: motivação, intenção e autorização. Qual é, primeiro, motivação? Qual é a motivação do atacante? Ele está atrás de dinheiro, de fama, ele quer vingança ou não? Ele não tem nenhuma motivação maliciosa. Ele simplesmente está fazendo o trabalho dele porque ele foi contratado pelo cliente para verificar a segurança. E depois a gente pode falar da intenção dele. A intenção dele é ajudar o cliente a melhorar a sua segurança, a segurança dos seus sistemas, da sua rede? Se for, ele é ético. Caso contrário, não. E além disso, a gente precisa da autorização. Só iniciar um teste de invasão caso a gente tenha autorização por escrito do cliente. Pessoal, eu falei um bom pouco aqui sobre teste de invasão e teste de invasão ético. Alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Beleza, então, voltando aqui. Falando um pouco de testes de invasão no geral. Muitos dos ataques que a gente tem a grandes empresas atualmente não precisam explorar vulnerabilidades novas. Aquelas chamadas Zero Day são as vulnerabilidades que foram recém-descobertas, os problemas de segurança que ninguém conhecia anteriormente. Muitos sistemas possuem software desatualizado ou mesmo mal configurado, que por estarem desatualizados ou pelo administrador não ter feito uma configuração boa, acabam ficando com problemas de segurança que podem ser explorados por atacantes. Por exemplo, um problema que a gente vê muito hoje em dia na web
é a questão da injeção de código SQL, para explorar uma falta de validação dos dados de entrada dos usuários quando a aplicação se comunica com um banco de dados. Além disso, a gente tem técnicas de engenharia social que muitos atacantes empregam. Porque, no geral, as pessoas, elas querem ser úteis, elas querem ajudar os outros. Só que, às vezes, ao ajudar os outros, elas acabam revelando algumas informações sigilosas que não deveriam ser reveladas. Então, os atacantes conseguem se aproveitar disso. No geral, muita gente na área de segurança fala que o maior problema de segurança das redes, das grandes empresas, não é nem a própria infraestrutura de tecnologia, mas sim os usuários, os colaboradores, os empregados, porque eles acabam revelando questões de segurança e eles são o elo fraco de toda a segurança empregada. Além disso, muita gente se conecta a serviços com senhas fracas. A gente atualmente utiliza diversos serviços. Podemos utilizar serviço de e-mail, a gente tem login em sites de lojas de comércio eletrônico, e se a gente não usar senhas fortes, as nossas contas podem ser invadidas. Então, são todas práticas de segurança que, falando em um primeiro momento, elas parecem simples, mas que, se a gente for analisar, muita gente não segue essas práticas de segurança. E esses problemas que eu citei aqui poderiam ser facilmente remediados, resolvidos. E no teste de invasão, o que acontece é que esses problemas vão ser descobertos e o profissional que está realizando o teste vai recomendar como eliminar os problemas. No geral, a gente precisa seguir algumas etapas para um teste de invasão. Que etapas são essas? O teste de invasão começa com o pré-teste. O pré-teste tem o objetivo básico de definir os parâmetros do teste e evitar problemas de comunicação com o cliente. Por exemplo, é necessário que o profissional que vai fazer o teste tenha uma conversa clara com quem contratou ele para entender qual é o negócio do cliente. Por que o cliente está necessitando de um teste de invasão? É o primeiro teste do cliente? Se sim, qual foi o motivo dele agora começar a se preocupar com isso? Além disso, há dispositivos frágeis na rede que, às vezes, se a gente tentar invadir eles, eles podem cair e vai prejudicar o negócio do cliente, por exemplo, dispositivos que a gente precisa ter cuidado. Como é que é o negócio do cliente? É necessário sempre entender todo o contexto. Quanto melhor a gente entender o contexto, mais fácil e mais bem sucedido vai ser o teste de invasão. Além disso, a gente precisa, na etapa de pré-teste, definir o escopo do teste. Qual é o escopo? É um ou alguns computadores? É a rede cabeada? É a rede sem fio? Quais são os prazos para a realização do teste? Qual é a janela de tempo? A gente pode ter clientes que não queiram que o teste seja efetuado durante horário comercial. Além disso, como é que é o tratamento de questões especiais? Por exemplo, eu, como profissional, estou realizando o teste de invasão e eu descobri um problema muito grave que não pode esperar, que precisa ser corrigido agora. Eu preciso ter o contato de alguém de dentro da empresa para informar esse problema. Então, a gente precisa ter um contato que seja válido 24 horas por dia, para a gente poder entrar em contato com a pessoa. Além disso, a autorização formal por escrito do cliente para a realização do teste, tudo isso é feito no pré-teste. Assinatura de um termo de confidencialidade, que o profissional vai falar que, eu não vou divulgar nada dos resultados do teste. A única
A única pessoa, a única organização que vai ter acesso é o meu próprio cliente. Os demais não terão acesso aos resultados do teste de invasão. Além disso, tem que definir no pré-teste como é que vai ser o pagamento, informações sobre o ambiente do teste. No geral, o profissional que vai fazer o teste vai saber tudo sobre o ambiente do cliente, daí é um teste chamado caixa branca. Não vai saber nada sobre o ambiente do cliente, é um teste chamado caixa preta. E pode saber algumas informações do ambiente, mas não todas. Daí a gente chama de um teste caixa cinza, porque a gente tem informações parciais do ambiente, do alvo em que a gente vai realizar o teste. E além disso, os profissionais da área de TI do cliente, do alvo, sabem que vai ser feito um teste, ou seja, o teste é anunciado, ou os profissionais não sabem que vai ser feito esse teste. O teste não é anunciado. E o cliente também quer ver como a equipe de TI dele reage a um possível ataque, porque a gente vai estar simulando no teste de invasão um ataque. Se eles não souberem que esse ataque vai ser feito, se a equipe de TI não souber, como é que eles reagem a isso? Eles estão preparados para receber um ataque? Isso também pode ser algo que o cliente está querendo avaliar no teste de invasão. Depois, a gente tem a próxima etapa, que é a etapa de coleta de informações. Basicamente, é a etapa mais importante do teste de invasão, porque é a etapa em que a gente vai buscar informações sobre o nosso alvo, sobre o ambiente dele. E aqui a gente pode buscar informações publicamente disponíveis, por exemplo, através do Google, e a gente pode interagir com o alvo. Se ele tem um site, a gente vai interagir com ele. A gente vai sempre buscar coletar o maior número possível de informações. Quanto mais informações a gente conseguir aqui, maior é a chance da gente ter um teste de invasão bem sucedido, porque a gente vai usar essas informações nas próximas etapas. Após a coleta de informações, aí a gente tem a etapa de modelagem de ameaças. Nessa etapa, o profissional que vai realizar o teste precisa empregar um pensamento de um atacante. O que o atacante faria com essas informações, definindo que ele tem isso? Como é que ele ataca? Então, aqui tem que ser empregado o pensamento de um atacante para desenvolver planos de ataque. Como é que eu vou realizar o ataque? Depois de modelar as ameaças, aí a gente passa para análise de vulnerabilidades. Porque aqui o profissional vai identificar possíveis problemas de segurança, as vulnerabilidades, que são problemas que talvez o profissional possa explorar para invadir o sistema e invadir a rede do alvo. Aqui a gente pode executar ferramentas que fazem uma análise de vulnerabilidades automaticamente, mas a gente também precisa avaliar criticamente o ambiente. É muito importante que a gente faça uma avaliação manual desse ambiente, porque as ferramentas geralmente não conseguem capturar todas as características, as propriedades do ambiente que a gente conseguiria ver. Então, ambientes grandes precisam que a gente automatize o teste, mas a gente também precisa empregar um pensamento crítico aqui. Aí, aqui na análise de vulnerabilidades, nós definimos as vulnerabilidades, os problemas de segurança que a gente pode explorar na próxima etapa, que é a etapa de invasão. Na etapa de invasão, a gente vai invadir os sistemas do cliente. A gente pode invadir vários sistemas, através da execução de códigos maliciosos contra as vulnerabilidades descobertas. Depois de invadir um ou mais sistemas, a gente passa para a etapa de pós-exploração. Invadimos o sistema, estamos dentro dos sistemas do cliente. Beleza. O teste acabou? Não, não acabou. Porque ao estar dentro do sistema, a gente tem todo um mundo novo para analisar.
A gente pode analisar o sistema, o computador em que a gente está dentro, a rede interna do cliente, e aí a gente precisa definir: temos acesso a informações confidenciais? Ou a gente pode escalar privilégios para invadir, para ter acesso a um usuário com mais privilégios que nos dê acesso a documentos que sejam sigilosos, por exemplo. A gente pode se mover para outros computadores da rede interna do cliente. Então, é muito importante ver o que vai ser feito na etapa de pós-exploração, porque aqui vai ser basicamente onde a gente vai conseguir os resultados do nosso teste de invasão, para mostrar depois para o nosso cliente. E após a gente tem o relatório do pentest, do teste de invasão. Aqui a gente precisa ter cuidado sobre como escrever o relatório, porque o cliente só vai ter a noção de como foi o teste de invasão através do relatório. Então a gente precisa detalhar todo o teste. No geral, o relatório tem uma seção que é um resumo do relatório para pessoas que não são da área de tecnologia, e outra seção, outra parte do relatório, que daí todos os resultados são bem detalhados para quem é da área de TI, da área de tecnologia. Nessa atividade aqui hoje, eu quero mostrar para vocês um ataque de engenharia social. Talvez vocês já tenham, inclusive, ouvido falar sobre esse termo, engenharia social. Basicamente, ele vai ser um método no qual o atacante vai se aproveitar da ingenuidade ou confiança do usuário. O atacante vai buscar obter informações que são confidenciais, fazendo com que o alvo confie nele. Por exemplo, a gente pode tentar obter alguma informação confidencial ligando para alguém, se passando por uma pessoa que a gente não é. Claro que isso é antiético, mas o profissional ético só vai fazer isso caso ele tenha a autorização do cliente para fazer isso com os colaboradores do cliente, ok? Tem que ter muito cuidado com isso. Então, o objetivo é obter informações que podem ser utilizadas para a gente invadir e conseguir um acesso não autorizado a computadores do cliente. Um exemplo de engenharia social que a gente inclusive vê em séries de TV, por exemplo, é vendedores ambulantes vendendo CDs, DVDs, ou mesmo a gente pode falar de pendrives, mas vendendo CDs, DVDs, a pessoa compra o CD, DVD, coloca no drive do computador. O que acontece? Se o CD, DVD tiver um código malicioso, o computador pode ser infectado com esse código e o atacante pode ganhar controle sobre o computador. Há pessoas que também podem fazer um ataque semelhante usando pendrive. Alguém, por exemplo, esquece num banco da praça um pendrive. No pendrive está escrito dados financeiros da empresa. Quem encontrar esse pendrive vai ficar curioso para ver o que tem no pendrive. Só que isso foi uma enganação do atacante, porque quando a pessoa colocar o pendrive no computador, o pendrive tem um código malicioso e pode infectar o computador do usuário que encontrou esse pendrive. Então, são todas técnicas de engenharia social que a gente acaba se aproveitando da ingenuidade das pessoas. Essa que é a verdade. O objetivo nessa atividade é eu mostrar para vocês como capturar o usuário e senha, as credenciais de login, né, o nome de usuário, o nome da senha de um usuário quando vai se logar num site, por exemplo, num e-mail, no Gmail. Vou mostrar isso, que a gente tem muito problemas com essas coisas de site falso. Por isso a gente vai fazer aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer todos os passos. Vocês vão poder replicar em casa também, caso vocês queiram. E a gente vai fazer a clonagem de um site para enganar os usuários e fazer esses usuários inserir
login e senha deles. Para isso, que ferramentas a gente vai usar? A gente vai utilizar a distribuição Kali Linux, é uma distribuição que é utilizada para testes de invasão profissionalmente. Inclusive, essa distribuição, pessoal, vocês podem baixar ela. Vocês podem entrar em kali.org e baixar o Kali Linux em downloads, download Kali Linux. Aí vocês vão ver que tem diversas opções de Kali. Kali Linux, vocês têm um instalador de 64 bits, vocês têm para rodar ele sem precisar instalar, o instalador pela internet, tem o de 32 bits, vocês têm diversas opções. Se quiserem, vocês podem baixar o Kali Linux de graça. Ok? Alguma pergunta? Alguma coisa? Não? Tranquilos? Então, voltando aqui para os slides. Além disso, eu vou utilizar uma ferramenta que também é utilizada profissionalmente, que é a ferramenta SET, Social Engineer Toolkit. E ela possui uma boa integração, inclusive, com outras ferramentas de testes de invasão. Para a gente fazer, para mim mostrar esse ataque para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma infraestrutura virtual no VirtualBox. O VirtualBox é um software que a gente utiliza para virtualização. Vejam aqui no VirtualBox, eu clico em Arquivo, Preferências, em Rede, eu criei uma rede NAT clicando nesse botão mais. Porque a gente vai criar uma rede virtual no nosso VirtualBox para realizar esse ataque. Criei a minha rede NAT, clicando no botão mais, vou dar OK. E nas máquinas virtuais, eu vou precisar ter duas máquinas virtuais aqui. E daí eu vou clicar em Arquivo, Importar Appliance. E daí eu seleciono o arquivo das minhas máquinas virtuais. Por exemplo, se vocês baixaram a máquina virtual do Kali, vocês vão importar ela, selecionando aqui o local onde vocês baixaram a máquina virtual do Kali. Eu poderia selecionar aqui meu computador e onde eu tenho as minhas máquinas virtuais, imagens de máquinas virtuais. Eu poderia importar uma delas. Eu já tenho importadas as duas máquinas virtuais que eu vou utilizar com vocês, que é o Kali Linux, e eu vou utilizar uma que é um Ubuntu, que vai ser o meu alvo do ataque. Esse alvo pode ser qualquer tipo de sistema operacional, pode ser uma máquina Linux, pode ser uma máquina Windows. Eu vou clicar com o botão direito do meu mouse em cada uma das máquinas virtuais e vou selecionar Configurações. Aqui nas configurações eu tenho que ir em Rede e colocar que o meu adaptador 1 está na rede NAT. E daí eu preciso colocar o nome da rede NAT que eu criei, NAT Network. Criei anteriormente quando eu cliquei em Arquivo, Preferências. Em Avançado, vou colocar Cabo Conectado. E OK. Beleza. Configurei meu Kali, vou fazer o mesmo passo para configurar a minha máquina virtual Ubuntu. Aqui, eu já estou com o meu Kali iniciado para mostrar para vocês. O que eu preciso fazer aqui no meu Kali? Eu falei que, inicialmente, eu preciso configurar o meu site falso, certo? Então, para mim configurar o site falso, primeira coisa é eu executar a minha ferramenta SET, SE Toolkit, que é uma ferramenta para ataques de engenharia social. Eu preciso executar ela a primeira vez, porque eu preciso iniciar os arquivos de configuração dela. Iniciei os arquivos de configuração dela, vou dar o valor 99 que é para sair dela.
porque eu precisava iniciar os arquivos. E daí eu vou editar 2 arquivos. Aqui no Kali eu vou utilizar o aplicativo gedit. Vou editar o arquivo de configuração da minha ferramenta set, /etc se-toolkit set.config. Nesse arquivo de configuração, eu tenho várias linhas que eu preciso encontrar 2 linhas em particular. Eu posso fazer assim, dar Ctrl F e eu vou digitar harvester. Para encontrar a palavra harvester. Basicamente, vocês vão ter isso aqui. Vocês vão ter isso aqui no arquivo de vocês. Harvester redirect off e harvester URL http:// this is a site. E a gente precisa alterar isso aqui. Mas alterar para quê? Aqui eu alterei, primeiro, harvester redirect. Vou pôr on. E eu quero fazer na atividade um clone do site do Google. Então, harvester URL, eu vou pôr igual a http://www.google.com. Hoje em dia, todo mundo tem conta no Google. Então, o Google é um bom exemplo de clonagem de site, de realização de um ataque de engenharia social. Beleza, fiz essas alterações, coloquei isso aqui e coloquei o caractere jogo da velha antes do padrão que tinha aqui para ser tratado como um comentário no arquivo, porque eu quero que as minhas opções no arquivo fiquem harvester redirect on e harvester URL http://www.google.com. Fiz as alterações, vou salvar e posso fechar o meu gedit. Aí, agora sim eu vou na minha ferramenta set, se-toolkit, na linha de comando. Enter. Vocês vão ver que o set ele vai dar diversas opções para vocês. Sempre vai ser com um menuzinho. A gente tem um menu aqui, a opção 1 do nosso menu é ataque de engenharia social, que é o que a gente quer. Então, selecionei a opção 1. Aí, ele vai mostrar um novo menu, com diversas possibilidades de ataque. Por exemplo, Spear Phishing, Attack Vectors, que é a realização de envio de e-mails mal intencionados, e-mails com informações falsas, em que o atacante busca capturar alguma informação de quem abriu o e-mail. Mas o que eu quero é a opção 2, Website Attack Vectors, que basicamente eu estou querendo dizer que o meu vetor de ataque vai ser um site da web. Opção 2. Ele dá um novo menu. O que a gente quer fazer nesse ataque a um site da web? A gente quer capturar as credenciais do usuário, login e senha de um usuário. Então, a gente vai selecionar a opção 3, Credential Harvester Attack Method. Selecionei a opção 3. Agora, o set me dá algumas opções. Eu posso pegar um template que ele já possui, posso clonar um site da web. Eu vou utilizar o template que o set já possui, já me dá. Selecionei a opção 1. Aí ele vai colocar para mim se o IP, o endereço da minha máquina, o endereço IP da minha máquina de atacante é esse. Se ele estiver dando o endereço certo, só clicar Enter. E aí ele me dá opções de templates que ele já possui. Uma dessas opções é o template do Google, que é o que eu quero usar. Vou usar a opção 2, Google. Aí ele vai me dar algumas informações e eu preciso clicar Enter novamente. E a gente já está com o nosso site falso do Google rodando. Eu posso, por exemplo, testar
o meu site falso aqui do meu próprio Kali Linux, para ver se ele está ok. Daí eu digito do próprio Kali Linux, localhost. Vejam que o meu site do Google está ok. Eu tenho aqui um logo, imagem do Google, tenho campo para colocar e-mail e senha. Meu site está ok, mas eu quero fazer o ataque a partir de um alvo. Eu quero que um cliente, que um usuário em um computador remoto acesse esse site. O que eu vou fazer? A gente precisa fazer um ataque de homem no meio. Como é que é esse ataque? A gente precisa ficar no meio da comunicação do alvo com o local de destino que esse alvo consegue, que esse alvo quer se comunicar. Porque o alvo vai digitar, por exemplo, lá na barra do navegador www.google.com. Quando o alvo digita isso, o que acontece é que o computador dele vai fazer uma requisição para resolver um nome em um endereço IP. Então eu vou fazer um ataque de envenenamento DNS, porque quando ele fizer essa requisição, eu quero responder a requisição, dizendo, ó, o nome Google, tu mapeia para o meu endereço aqui, tu vai mandar para mim essa requisição para abrir o site. Porque daí o usuário vai abrir o site falso, o site clonado que a gente está atacando o usuário. Como é que a gente faz isso no set? No Kali Linux? Eu deixei todas as informações nos slides. Depois eu vou disponibilizar no final os slides para vocês. Eu coloco o arquivo aqui na sala virtual para vocês poderem baixar também, para vocês poderem replicar em casa, caso vocês tenham interesse. Mas vamos lá para o nosso Kali Linux. Aqui eu estou executando o meu site, eu rodeio o set. Eu vou para uma outra aba do meu terminal. Nessa outra aba, o que eu preciso fazer? Primeiro, gedit /etc /ethercap ether.conf. Por quê? Eu vou precisar editar um outro arquivo de configuração. É uma edição bem simples. O arquivo de configuração vem com números ECUID e ECGID. Está com um número bem alto. A gente precisa colocar os valores 0 nesse arquivo. E pronto. Coloquei os dois valores 0 aqui em ECUID e ECGID no início do arquivo. Clico em salvar e fecho. Depois, preciso editar outro arquivo. gedit /etc ethercap ether.dns, que daí eu vou especificar para quais sites eu quero envenenar a resposta. Eu quero efetuar o ataque propriamente dito. Descendo aqui um pouco no arquivo, logo abaixo dos sustenidos que a gente tem das linhas, a gente tem vocês vão ver que ele já vem com um padrão aqui, microsoft.com, *microsoft.com, e ele vem com o endereço IP. Eu coloquei sempre o endereço IP do meu Kali aqui. E eu quero envenenar do Google. Então, vou colocar aqui www.google.com, do tab A e o endereço do meu Kali, endereço IP. No meu caso, 10.02.71. Coloquei algumas variações de endereço que o usuário pode digitar também. google.com, www.google.com. Coloquei também outra variação que é gmail.com, www.gmail.com. Realizei aqui a minha configuração, coloquei essas linhas, clico em salvar, save e fecho. E agora eu vou executar a ferramenta EtherCap. Para mim executar minha ferramenta EtherCap, digito EtherCap -t -q
menos espaço, menos M, ARP, porque eu vou estar fazendo um envenenamento e eu preciso fazer um ataque de homem no meio, e isso é através do protocolo ARP na nossa rede local, menos I, ETH0, estou utilizando a interface ETH0 de rede do meu Kali Linux, vou utilizar um módulo do EtherCap com a opção "-p", módulo DNS spoof. Vou deixar tudo padrão, vou colocar 3 barras. Aí vocês vão ver que o EtherCap vai começar a rodar, vai começar a executar. E ele precisa envenenar a rede local para passar tudo pelo computador do atacante. Depois disso, volto para a aba em que eu tinha o meu set aberto. Vou deixar a máquina virtual nessa aba. Aí, eu vou para outra máquina virtual. Vou para minha máquina virtual, que é o alvo do meu ataque. Vou fazer o papel aqui do usuário atacado. Eu, como usuário normal, abri o meu Firefox, meu navegador web, e vou digitar lá na barra de endereços www.google.com. Beleza. E para mim, usuário, abri o site do Google. O que eu vou fazer aqui? Vou me logar lá no Google. Vou digitar aqui meu nome, Daniel. Vou digitar minha senha, por exemplo, teste hacking ético. E Enter. Ok. Opa! Abriu a página de novo aqui para mim. Devo ter digitado a senha errada, alguma coisa assim, o usuário vai pensar, certo? Mas, se eu voltar lá para minha máquina virtual do Kali, vocês vão ver que vai aparecer na linha de comando do set as informações que o set capturou, porque o usuário acessou o site clonado. Vejam que ele capturou e-mail igual a Daniel, o que eu digitei, e a possível senha, o que eu digitei, teste hacking ético. Então, aqui as credenciais de login do usuário foram capturadas pelo atacante, e o atacante nem teve, o usuário nem teve conhecimento que ele foi atacado. Nem ficou claro para ele, porque é um ataque que é bem invisível para o usuário. Se a rede não estiver sendo monitorada, o usuário vai acabar não percebendo esse ataque. Pessoal, alguma dúvida até aqui sobre o que eu falei e o ataque que eu mostrei? O Ellison, a atividade está sendo gravada, ela vai ficar disponível. Victor, no arquivo que eu configurei, se consegue colocar expressão regular? Consegue. A gente consegue colocar os asterisco. Pessoal, lembrando, eu estou compartilhando a tela com vocês, então eu não tenho a visibilidade do chat, ok? Quando eu venho para cá, para a aba do Teams, aí eu vejo o chat, eu vejo as perguntas de vocês e respondam. Caso vocês queiram a resposta na hora, vocês podem ativar o áudio. Podem, inclusive, me interromper para perguntar, e daí eu respondo para vocês. Então, a ideia dessa atividade era mostrar um ataque que é invisível para o usuário. A gente faz um ataque de forma simples, a gente precisou alterar algumas linhas de 3 arquivos de configuração e depois executar 2 ferramentas. E a gente ataca o usuário. Mas lembrando, pessoal, a gente precisa sempre ser éticos no nosso ataque, sempre tendo a autorização do cliente. Agora, pessoal, eu gostaria de falar, se vocês estiverem interessados, algumas informações complementares dessa atividade sobre o curso de segurança da informação do qual eu faço parte. Caso vocês tenham interesse de verificar informações sobre esse curso, vocês podem acessar ele
pelo site da Unicinos, unicinos.br/vestibular/curso/segurança da informação/São Leopoldo. Vocês também podem entrar em contato com os coordenadores do curso, os professores Luciano Ignazak e Leonardo Lemes. Eu estou deixando aqui nos slides o e-mail deles também, que qualquer dúvida que vocês tenham do curso, vocês podem entrar em contato com eles. O curso tem diversos professores que são mestres, professores que são doutores e que possuem grande vivência no mercado de trabalho e também uma grande atuação no meio acadêmico. Além disso, a Unicinos ela é parceira da Microsoft e da Cisco. Ela tem uma parceria muito grande, muito forte com as duas empresas. E isso é muito importante para nós do curso de segurança. Essa parceria com a Microsoft, parceria com a Cisco. A gente tem, inclusive, diversos cursos da Cisco que a gente utiliza para os alunos para melhorar o conhecimento dos alunos em diversas áreas dentro da segurança da informação. Por fim, eu estou deixando para vocês algumas notícias relacionadas à segurança da informação, sites de notícias, que eu considero que sejam legais caso vocês tenham interesse nessa área. O site de Segurança Legal é um site em que o pessoal divulga podcasts comentando sobre as notícias da área de segurança. Então é bem legal caso vocês prefiram o modo de podcast ao invés de ficar lendo notícias. Além disso, a gente tem muitos sites bem legais na área de segurança, Cryptoid, SegInfo, sites de notícias sobre segurança da informação, que podem ajudar vocês a ficarem por dentro do contexto de segurança, do que está acontecendo atualmente em segurança. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês nessa atividade. Agora, pessoal, eu fico aberto a perguntas, caso vocês tenham alguma questão, queiram falar, quiserem digitar pelo chat, eu fico lá no chat agora, daí eu consigo responder rapidamente as perguntas de vocês. E eu vou também disponibilizar os slides, vou colocar eles no chat, daí vocês podem baixar esses slides. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar? Eu vou colocar aqui para vocês. Eu estou fazendo o upload dos slides aqui, só vai demorar um pouquinho, mas eu já disponibilizo os slides para vocês. Ficou alguma dúvida sobre o que eu falei da atividade? As explicações ficaram claras, pessoal? Lucas, o Kali, na verdade, é o sistema, é um dos sistemas mais robustos para essa área de testes de invasão de segurança ofensiva. Claro que a gente poderia utilizar outros sistemas. A gente tem outras distribuições Linux voltadas para a segurança ofensiva. Mas o Kali, a facilidade do Kali é que ele já vem com mais de 600 ferramentas instaladas por padrão. Então a gente não precisa instalar as ferramentas. E além disso, a gente poderia, por exemplo, instalar as ferramentas em uma outra distribuição, num Debian, num Ubuntu, por exemplo, mas aí a gente teria todo o trabalho de instalar essas ferramentas. O Kali já tem elas prontas e configuradas. Deixa eu pegar aqui, pessoal, que tá dando um problema com o upload dos slides para vocês aqui no chat. Deixa eu ver se agora vai. Victor, deixa eu ver a tua dúvida. Ficou na dúvida se é possível identificar
que está vendo alguém escutando a intermediação entre o servidor e o cliente. Sim, Victor, é possível, tá? Mas a rede precisa estar sendo monitorada. A gente pode monitorar e ficar escutando, ficar verificando os pacotes que estão na rede. No exemplo desse ataque em específico, o que a gente pode ficar verificando são os pacotes referentes ao protocolo ARP, porque esse ataque, para o atacante ficar no meio, entre o cliente e o servidor, é necessário enviar uma grande quantidade de pacotes ARP na rede. Pessoal, consegui colocar os slides no chat, caso vocês queiram baixar. Assim, muita coisa, muitas ferramentas a gente vai utilizar através da linha de comando do shell, tá, Lucas? Mas a gente poderia chamar essas ferramentas utilizando scripts Python, por exemplo. Com o PHP pode ficar um pouco mais complicado, mas Python, por ser uma linguagem script, uma linguagem de mais alto nível, fica mais tranquilo. No geral, a gente tem muitas ferramentas que são desenvolvidas e a gente acaba utilizando pela interface da linha de comando, do shell. A gente, inclusive, faz scripts para automatizar algumas etapas, algumas coisas do teste de invasão. Pessoal, nos slides também tem as informações caso vocês queiram entrar em contato comigo. Vocês podem ver que o meu e-mail está lá nos slides, é danielstefani@unicinos.br. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram falar sobre segurança, podem também entrar em contato comigo. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Ok, pessoal. Então, muito obrigado por ter participado dessa atividade. Espero que vocês tenham gostado e boas atividades aqui dentro do evento do Conecta. Grande abraço, pessoal. Uma boa semana para vocês também.